Olá, pessoal, tudo bem? Então, a nossa terceira aula de programação hoje. Na aula passada, eu passei para vocês já alguns exercícios, né, para vocês irem se familiarizando com a linguagem C, com o compilador online, né? Para quem está chegando agora, então revisa lá as outras duas aulas. Eu falei que quem quiser ter o compilador instalado na máquina pode instalar, né? Só você ir lá no Google digitar compilador C para Windows ou para Linux, dependendo do sistema operacional que você utilizar, vai aparecer lá vários compiladores, né? O Deb C++, ele é um compilador bastante usado. Tem vários outros aí livres, né, que você pode instalar. No Linux tem o GCC, que já vem como default, então se você instalou aí uma distribuição Linux na sua casa, já é para você ter, né, esse GCC, esse compilador. É só você digitar lá GCC e o nome do programa. É um arquivinho texto, tá? Salva um arquivinho .txt e você consegue compilar e depois executar. Não foi o foco da nossa aula, então eu deixei como alternativa se alguém quiser, mas por enquanto a gente está usando o compilador online, né? Então eu passei o link, deixo de novo para vocês o link lá no Swap, tá? A gente só está usando o Swap, então recebi bastante e-mail perguntando sobre chave do Teams, tal. A gente não está usando o Teams, eu estou conseguindo concentrar tudo lá no Swap. As aulas estão todas públicas no YouTube. Tá? Então vocês conseguem acessar ali, eu criei um canal só para isso, né? Para deixar as aulas concentradas lá. Então tudo que vocês tiverem que ver de material tá no Swap, tá? E no YouTube tá linkado lá no Swap também, tá ok? O compilador C, né? Que eu falei que eu deixei para vocês é esse aqui, ó. Então online gdb.com barra online underline c underline compiler, tá? Então é essa que está aparecendo aqui para vocês, olha. Eu também deixei o link para vocês na primeira aula, tem esse link. É só acessar, ele vai aparecer essa tela aqui, olha, é onde vocês vão conseguir fazer então essa lista de exercícios da aula passada, tá? Que é bem simples, né? São exercícios de Hello World mesmo, né? De familiarização aí com o ambiente, porque, né, é pressuposto aí que quem está começando agora não saiba nada, tal, tá se familiarizando com a programação, né, em linguagem C. Para aqueles que já sabem, então um pouco mais de paciência aí que a gente vai avançando aos poucos, tá? Então, na aula passada, a gente viu variáveis, né? Eu comecei uma introdução de variáveis e o exercício era: escreva um programa que declare uma variável inteira e atribua o valor 10 a ela, e escreva a variável na tela. Como a gente está, né, com essas aulas online aí, então eu acabei deixando no mesmo arquivo aqui a resposta para vocês terem um suporte. Se a gente estivesse lá na sala de aula, eu estaria ali auxiliando vocês em tempo real a fazerem, né, e conseguir pegar os erros ali. Mas a ideia aqui, todo mundo é adulto, né? Eu imagino que vocês queiram aprender a disciplina. Então, sempre que eu der essas listas de exercício, tentem resolver, tá? Eu não pedi nem para entregar, isso daqui não era nem para valer ponto, era para vocês se familiarizarem mesmo, tá? Depois eu vou dar a lista para entregar, né? E daí eu não vou colocar a resposta no caso, mas essas por enquanto é para vocês começarem mesmo a fazer e a aprender, tá bom? Então tenta fazer antes de olhar a resposta, né? E aí a resposta tá aqui, então era só vocês, se não conseguissem mesmo, né, fazer, vocês conseguem copiar aqui e colar lá no compilador para ver funcionando, né? E para fazer o teste aí. Então, olha lá, estou rodando, ó, a variável contém o número 10, foi a resposta que eu tive aqui, né? Então, o que, que aconteceu aqui, pessoal? Olha, tem o include, que está incluindo a minha biblioteca, né? Biblioteca stdio.h. O int main, olha, é a minha função main, né, que é a função principal, tem que estar nessa sintaxe certinha, tem que ter o abre-chaves aqui, olha. E daí eu sempre disse que sempre não, na aula passada eu falei para vocês que era bom identar o programa, né, que é dar um tab aqui, olha. Ele vai
um passinho para o lado aqui direito e ele fica melhor de visualizar aqui, tá vendo? Então aqui, olha, abriu chaves, fechou chaves, é o início e o fim do programa, né? Aqui, na primeira linha, eu estou declarando a variável, era esse o exercício, né? Para declarar uma variável, ó, int i é igual a 10, ó, já declarei a variável, que ela é inteiro, então ela vai poder receber um valor que é um número, tá? Ela chama i, é o nome dela, esse i é arbitrário, aqui eu poderia colocar qualquer coisa, né? X, número, enfim, qualquer nome, tá? Eu colocaria aqui igual a 10. Então, eu estou atribuindo. Coloquei o nome da variável e já atribuí um valor lá para ela. Aí o printf, olha, a variável contém o número. E aí o %d aqui, no lugar do % dele, vai jogar o quê? O número 10. Né? Que é o que eu estou colocando aqui depois da vírgula. Ó, vírgula e i. Esse i aqui tem que ser o mesmo que eu coloquei aqui. Se aqui eu chamar, né, de número, olha, aí, se eu rodar aqui agora, que eram esses testes que eu queria que vocês fizessem. Comentei na aula passada, né? Então, coloca o programa lá, testa, tá? Muda, né? Do que eu passei aqui. Como que vocês vão aprender aí na casa de vocês? Mexendo, tá? Informática, programação, a gente aprende na prática, aprende mexendo. Então, vai lá, olha, muda o nome da variável ali, ó, int número, só que mantém o mesmo i aqui, ó. Vamos ver o que acontece, dá um run lá. E aí ele vai dar, eu tinha feito, né, um pouco desse exercício com vocês, de colocar lá, bagunçar o programa e ver ele dando erro de compilação, né? Eu falei para vocês, erro de compilação, de execução, ó, deu um erro de compilação. Qual que é o erro? Ó, já começa a entender aqui, olha, a saída do compilador, ó, error i, undeclared, ó, não está declarado. O i está não declarado, ó, first use in this function, ó. Então, a primeira vez que eu estou usando o i nessa função main. Não sei o que é isso, né? Aí, opa, então, para quem já consegue entender um pouquinho isso daqui, aí ele dá a linha, né? Olha, certinho. Linha 14, ó, se vocês forem ver aqui, tá o número da linha. Vem aqui e acerta, coloca. Ah, não, agora eu mudei o nome da minha variável, chama número. A hora que eu rodar, ele vai dar certo. Tá ok? Então, era para fazer isso nesses exercícios, tá? Pra tentar fazer primeiro, né? Não conseguiu, vem aqui nas respostas, copia e cola, tá? Os outros exercícios eram basicamente nessa linha. Então, aqui declarei duas variáveis, ó, aí mudei o tipo, né? Ao invés de int, era float, ó, aqui eu falei variável inteira, variável do tipo float. E atribuo os valores, olha, de casa decimal e depois escreva na tela. Então, aqui o exercício 2 também, ó, não vou fazer aqui, né, vamos gastar tempo aí, porque vocês façam aí na casa de vocês, não preciso gravar um vídeo só dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas aí vocês vão lá, copia, dá Ctrl+C, Ctrl+V, quem não conseguiu fazer, para testar, tá? Mesmo se você não conseguiu fazer na aula passada, teste agora, né, para ver como é que vai rodar esse programa. Então, basicamente, o que mudou? Agora eu tenho um float A e float B aqui, olha, duas variáveis, tá ok? Que eu estou declarando aqui, atribuindo os valores, e daí estou dando um printf com 2% aqui, ó, ao invés de %d, agora é %f. Por quê? Porque o meu tipo de variável é outro, tá? Falei que eu vou explicar isso em detalhes depois nas outras aulas, mas já tinha mostrado para vocês na aula passada como é que ficaria isso, né? Se eu estou falando muito rápido, pausa aí, tá? Veja direitinho, tenta fazer o exercício, né? Volta o vídeo, mas isso daqui já foi explicado na aula passada. E o 3 é a mesma coisa, né? Então, escreva um programa que declare as três variáveis, ó, inteiras, atribua o valor 10 e 20 para as duas primeiras delas. Depois, escreva a terceira variável na tela, que deverá ser a soma das outras duas. Então, era um pouquinho diferente porque tinha uma soma aqui no meio, né? E aí, a mesma coisa aqui, olha, tem a resposta. Então, declaro A, declaro B, e na declaração do C, olha, eu faço o quê? A mais B, tá vendo? Vou fazer a soma. E a hora que eu colocar lá, né, para rodar esse programa, ele vai printar lá na tela o valor da soma dessas duas variáveis. E aí vocês podem ir lá, mudar o nome da variável, mudar o valor, né, mudar aqui o %, alguma coisa, colocar, tirar aspas, colocar aspas, tirar o /n, né, enfim, explorem aí o programa de vocês, tá? Para vocês se familiarizarem aí com
a linguagem C como compilador. E nós paramos aqui, né? O meu último slide que eu falei com vocês foi esse daqui. Eu deixei o link, tá? Pro slide, né? Vou deixar de novo nessa aula, porque a gente vai continuar vendo ele. Então, na linguagem C, como em todas as linguagens de programação, nós temos algumas palavras que são palavras reservadas. Então, eu falei para vocês já na aula passada que tem algumas palavras que estão lá que são comandos, né? São palavras que eu não posso usar, por exemplo, como nome de variável. Tá? Então, eu não posso criar uma variável que chama double, que chama else, que chama int, tá? Essas são palavras reservadas do compilador, tá ok? Tem mais, né? Mas essas são as mais comuns aí. E aqui são 3 exercícios para vocês pensarem um pouco aí, né? Então, quais são os 3 erros do programa abaixo, olha. E aqui tem um programinha para vocês olharem, né? Quais são, né? Então, esses 3 erros aí no programa. O primeiro deles, olha, é que esse int idade aqui, olha, 18, tá sem o ponto final aqui, o ponto e vírgula, perdão. Tá vendo? Então, se vocês copiarem e colarem o programa lá, vai dar erro, porque não tem o ponto e vírgula aqui, olha. Ok? O segundo erro, tá, né? Então, o primeiro erro, ó, põe o ponto e vírgula aqui, nessa linha aqui, ó. O segundo erro tá aqui. Estado civil, olha, eu declarei essa variável como int, olha. Só que eu estou tentando atribuir para ela um valor que é um S, ó, que é uma letra, tá? Então, erro também, vai dar erro se eu for tentar compilar esse daqui. E o terceiro erro, essa variável aqui, olha, número tracinho filhos, olha, isso daqui, olha, esse tracinho aqui vai dar pau, vai dar problema, ele vai achar que isso daqui é uma conta, tá? É uma operação aritmética, ele vai tentar fazer menos, ele vai entender que são 2 variáveis e que eu estou tentando fazer uma menos a outra, não vai dar certo, tá? Então, como que a gente usa? Usa o underline, ó, tá vendo essa aqui? Não sei se vocês conseguem ver aí, né, no celular, onde vocês estão assistindo, mas esse daqui é diferente desse sinal aqui, ó. Aqui é um menos e aqui é um underline, ó. Então, esses seriam os 3 erros, né, desse programa. É um exercício bacana, tá, pra gente poder ir identificando aí, né, os possíveis erros que a gente pode ter na hora de digitar lá o nosso programa e a gente conseguir bater o olho e já sacar qual que é o problema. Tá ok? Depois eu volto lá naqueles slides. Constantes. Então, o que a gente viu na aula passada, né, um pouco nessa aula, são variáveis, que eu falei para vocês, que são caixinhas, né, espaços da memória, onde eu vou lá e jogo informação lá, ok? Essa informação, ela é perdida quando o computador é desligado, né, ou quando o meu programa é desligado, né, fechei o programa, essa variável é limpada da memória, né, não é persistente, não é persistida lá na memória. E ela armazena um único valor por vez, tá? Aí existe uma outra estrutura de dados aí na linguagem C, em várias outras linguagens básicas aí, que são as constantes. Para que eu uso constantes? Quando eu quero ter um valor no meu programa que geralmente não vai mudar, tá? Eu vou rodar meu programa e ele vai ficar lá sempre aquele mesmo valor, tá? A variável, ela é usada quando eu estou pedindo dados para um usuário, tá? Então, o usuário está lá mexendo, está clicando na tela, né? Não precisa ser um dado digitado, pode ser um clique lá que ele deu, né? Escolhendo alguma opção na tela, enfim. Mas é alguma coisa assim que eu posso mudar ali, que geralmente eu vou mudar. E a constante não. Então, por exemplo, né? Se eu tenho lá, olha, um número máximo de registros que eu tenho, o número máximo de caracteres que eu posso digitar nesse campo aqui, informações como taxa de juros, né, porcentagem de desconto. Então, aqui está, né, feminino é igual a F, né, se é uma letra lá que eu uso para feminino, por exemplo, e M para masculino. Então, tipos de valores que eu não vou mudar, né, no meu programa. Então, eu chamo de constantes, tá? Porque ele é constante, né? Ele não muda. E como que eu defino ele aqui na linguagem C?
Então eu uso essa palavrinha reservada aqui, ó, define, ó, define, né, em inglês, precedida aqui do hashtag, olha, né? Então hashtag define, espaço e aí o nome, tá? Que seria como uma variável, né? Um nome aqui qualquer, tá? Eu escolho esse nome. É uma convenção que seja nome com letra maiúscula, tudo em maiúsculo, tá? Então a gente viu na aula passada boas práticas de programação, como fazer nome de variável, né? De forma bonita, né? Limpa, legível, tá? Para constante, geralmente a gente deixa tudo em maiúsculo aqui. E não tem o igual, ó, na frente a gente já coloca o número que a gente quer, tá? Um número pode ser um número inteiro, pode ser um decimal, pode ser uma letra, um caractere, tá ok? Então, quando vocês virem isso daqui no programa, vocês vão saber que é uma constante. Eu uso ela como se fosse uma variável depois no meu programa, tá? Inclusive, quando a gente for ver lá estruturas de if, né? Condicional, if, else, while, for, né? Que são as estruturas de repetição, laço. Onde eu posso usar uma variável, eu posso usar uma constante também, ok? E, né, além de tudo que eu falei, né, tá escrito aqui uma das, também, né, uma característica e uma finalidade das constantes é reuso de código, né? Então, imagina que eu tenho lá, por exemplo, aqui a taxa de juros, né, de 25%, sei lá. Imagina que eu tenho várias contas no meu programa onde eu vou utilizar essa taxa de juros. Se eu for lá e toda vez eu digitar esse 0,25, imagine que amanhã a taxa de juros muda, eu vou ter que mudar no meu programa todo, né? Imagina um programa de 1000 linhas, 10 mil linhas, 100 mil linhas, né? E aí eu vou ter que ficar procurando, mesmo que eu tenha lá um Ctrl F, um search da vida, eu vou ter que ficar mudando toda vez, né? Em N partes do meu programa essa taxa de juros. Não faz sentido, não é assim que a gente programa, tá ok? Então, para situações como essa, por exemplo, né? Que é de reuso, onde eu vou ter um valor que vai se repetir, né? Durante várias linhas aí do meu programa eu vou ter que recuperar esse valor. Eu posso então usar a constante. Então, em um único valor, eu posso até ter arquivos separados, tá? Para isso, pode estar buscando de base de dados, enfim. Mas num único ponto do meu programa eu vou lá e mudo, né? Seto, a gente fala, né? Seta o valor, né? Vou lá, pode até ser numa interface, né? Posso ter um programinha para fazer isso, mas enfim. Vou lá e mudo o valor uma única vez, né? E todo o restante do meu programa vai estar pegando, então, o valor daí, tá bom? Então, são algumas dos usos, né, das constantes. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Com a variável, com o valor, né? Pi, que é o valor da 3,1415 e infinito, né? Ele tem, depende de quantas casas decimais você quer aqui a precisão. E eu posso fazer, olha, então uma constante que chama π, que tem esse valor, e aí lá no meio do meu programa, olha, de repente eu preciso calcular a área, então eu vou lá vezes π, olha, vezes na computação a gente usa o asterisco, né, depois eu vou, vai ter uma aula só sobre isso, mas ele está fazendo o cálculo aqui usando essa constante, tá vendo? Então é mais ou menos por aí a nossa conversa. Tá legal. Agora, gente, nós vamos começar. Deixa eu ver se eu já deixei salvo aqui. Eu vou pegar esse slide, eu vou deixar tá, para vocês, não precisa se apavorar para achar o link aqui, correndo, que eu vou deixar esse slide com vocês, que é o que eu usei nas aulas anteriores aí com as outras turmas. Eu vou falar um pouquinho sobre os comandos de entrada e saída, tá? Que vocês já viram um pouco o comando de saída, que foi o printf, mas vocês não viram o comando de entrada, né, para o usuário entrar com os dados. É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, de saída é o printf e o scanf é o de entrada, né? Scanf ou scanf, aí como vocês preferirem. Ele vai ficar esperando o usuário digitar alguma coisa e dar enter, daí ele vai pegar o valor que o usuário digitou no teclado e vai salvar aonde? Uma variável, ok? Eu também uso a história dos porcento lá,
Então, falei para vocês, né, no printf a gente usa %d quando a gente quer imprimir na tela um número, né? O scanf a gente vai usar o %d quando a gente quer que o usuário digite um número. E aí depois tem validação, tá? Se o usuário, ao invés de um número, digitou uma letra ou vice-versa, né? Então, nós temos tudo isso aí. A gente vai ver com calma, mas por enquanto, tá? O que a gente precisa ver é a sintaxe básica. Então, eu tenho aqui, ó, int número, uma variável número, que é do tipo inteiro. Eu vou lá, scanf, ó, essa é a sintaxe. Abro parênteses, abro aspas, %d. Fecho aspas, vírgula, e comercial e o nome da minha variável. Isso aqui vocês têm que decorar, tá? Não tem outro jeito. Essa sintaxe aqui vocês têm que memorizar. O e comercial é por quê? Porque ele vai pegar o endereço de memória. Tá? Então, ele vai pegar o endereço lá na memória RAM, onde está armazenado a variável que chama número. E ele vai lá e vai jogar essa informação lá dentro. Inclusive, se vocês derem um printf %d e colocar, ao invés de só número, colocar o e e o número, ele joga coisa diferente na tela. Ele não vai jogar a variável, o valor da variável. Ele vai tentar jogar o endereço de memória ou alguma coisa equivalente lá para você, tá bom? Então, o e comercial vocês têm que usar no scanf. No printf, não, mas no scanf vocês têm que usar sempre. Esse é um erro muito comum, tá? Para quem está começando a programar. Então, tá preocupado com o algoritmo, né? A professora deu lá um problema para resolver, vocês estão lá quebrando a cabeça para resolver aquele problema e passa batido. Vai dar o scanf %d lá com o nome da variável só, sem o e comercial. Batata, na hora que você tentar rodar o seu programa, ele vai dar erro e você vai ficar quebrando a cabeça, olhando qual é o erro de lógica que você está cometendo lá, qual sintaxe que está errada, e não vai perceber esse e comercial, porque esse e, às vezes, ele dá erro e não mostra a linha, tá? Ele dá uns erros malucos lá e às vezes demora para a gente pegar. Então, guardem isso que eu estou falando. A hora que vocês forem tentar fazer programa mais complexos e estiver dando erro, dá uma checada se não tem nenhum scanf sem o e comercial, tá bom? Que mais? Esse slide vocês vão ler com calma e depois eu vou deixar o link para vocês, tá bom? O scanf ele sempre pula uma linha, né? Então ele fica esperando o usuário digitar, você digita, dá um enter, ele pula. Então, se você quiser que o usuário leia vários dados, né, numa mesma linha, então você consegue usar, né, nessa forma aqui, tá? Dessa sintaxe. Então, olha, nota 1, nota 2, nota 3. Aí você dá um scanf e coloca vários %d lá separados por f, olha. E aí você coloca, né, vários parâmetros aqui, olha. O número de %d que você colocou aqui é o número de variáveis que você vai colocar aqui depois nos parâmetros. Aqui ele está falando a questão do %e, depois vocês leiam, né, com calma esses slides. E aqui, olha, o slide que eu queria mostrar para vocês, formatos de leitura, tá? Então, se eu quiser ler um número inteiro, já falei para vocês, né? Declara lá com int, então para ler com scanf é o %d. E aqui são os outros, olha, formatos que eu consigo ler com scanf. Então, %c lê um único caractere, que é a variável char. O %s é uma variável que é uma cadeia de caracteres, a gente vai ter uma aula só para falar sobre ela depois, né? Mas são palavras, né? Palavras ou frases. O %d para ler um inteiro, então o %l um inteiro longo, o %f um float e um %lf um double, tá? Então vamos ver aqui com um exemplo um pouco mais complexo, olha. Tenho aqui, olha, uma variável int que eu chamei de inteiro, uma variável float que eu chamei de real, uma variável double que eu chamei de real longo, e uma variável char que eu chamei de character. Olha. E aí eu vou fazer o scanf aqui, olha. Scanf, %d, %f, %lf, %c, pra gente testar já todos eles de uma vez, olha. E vou colocar as variáveis aqui, ó. Tá? Na ordem que eu coloquei aqui. E vou
depois printar isso daqui na tela, olha. Façam o teste, né? Então, copiem aqui, cola aí no compilador de vocês, testa, depois veja o resultado que vai dar. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer, mas depois vocês façam aí também, tá ok? Aqui, ó. Eu tenho um certo toque aqui, tá? Então eu não consigo deixar sem estar identado. Tá. Nossa, o que aconteceu? É isso mesmo, tá? Ele tá esperando. O Scanf tá ali esperando que eu digite alguma coisa. Tenta se atentar para digitar naquela ordem ali, né? Então, ó, um número inteiro pode ser aqui 4, sei lá, espaço. Um número real, 4,5. Um real longo, aqui é questão de precisão, tá? De casas decimais, vou por aí qualquer número pequeno também. E um caractere, vou pôr a letra A, sei lá. Vou dar Enter. Aí, quando eu dei o Enter aqui, ó, ele foi lá e jogou pra mim na tela, olha, o 4, o 4.5, aqui, o printf não tá formatado com quantas casas decimais eu quero, então ele jogou tudo que tem na memória, tudo o que cabe, né, num inteiro longo, né, ou num float, ou num double, ele coloca ali pra mim, olha. Então, o segundo, né, foi um real, né, ó, foi o float. O terceiro é o double, ó. E o quarto é a letra, tá vendo, ó? Então, esse printf, esse resultado aqui, o primeiro, vocês acompanharam, foi o que eu digitei, tá? Dei Enter, aí ele colocou aqui, olha, o resultado. E aqui, é claro, né, vocês não vão fazer, deixar o usuário adivinhar o que vocês querem. Então, por exemplo, aqui vocês vão colocar, olha, uma mensagem, né? O printf serve justamente para vocês avisarem o usuário, né? Então, entre com um número inteiro, depois um número decimal. Tentem por enquanto não usar acento, tá? Símbolos, caracteres especiais aí para não dar muito problema. Pode ser, depende do compilador que você for usar aí, depois a gente vai acertando essas coisas. Um decimal maior, maior não, por grande, e uma letra, né? Separados por espaço, sei lá. E depois, olha, posso colocar aqui no próprio printf de saída, você digitou, ó, beleza, vamos ver como que vai fazer. Ah lá, agora eu já tenho, né, ó, tô falando pro meu usuário, olha, entre com um número inteiro, depois um decimal grande e uma letra, e um espaço. Aqui, como eu não coloquei aqui, ó, eu já ia apontar com o dedo aqui, como eu não coloquei o barra N aqui, olha, então ele não pulou a linha, tá? Mas aí se eu digitar, né, vou colocar tudo inteiro mesmo, 2, 3 e o R, sei lá. Deu um Enter aqui, ele vai colocar, olha, tá vendo? Tudo que eu digitei. Se eu tivesse colocado um barra N aqui, como a gente viu na aula passada, que é para pular uma linha, aí ele vai pular a linha, tá vendo? Agora ele tá esperando já aqui, ó, na linha de baixo. Certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou deixar para vocês, a exemplo da aula passada, alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Nesse sentido, né? Então, de fazer entrada e saída dos dados, né? Vou deixar a resposta também, tá ok? E vou deixar lá no próprio swap, tá? Tem como eu deixar lá para vocês entregarem. Então, fiquem atentos aí ao swap. Vejam lá a lista de exercícios que eu vou deixar para vocês. Façam,
tá? Copia o programa, vou deixar um programa, um único exercício, para vocês testarem mesmo, inclusive envio do Swap, quem está entrando agora, tá? Entra lá no Swap, veja o exercício que é para entregar e me enviem a resposta, tá bom? Então, o exercício de hoje eu quero que entregue pelo Swap, tá ok? É importante vocês entregarem, porque como vocês sabem, a gente está online. Eu não sei até quando, né? Então eu vou precisar desses feedbacks de vocês para conseguir calcular presença e nota, tá? Eu não tenho como saber quem está assistindo a aula ou não se vocês não se manifestarem, né? Então uma maneira que é possível, né, é através desses exercícios, tá bom? Mas eu não consegui fazer, não sei e tal, tudo bem. Entrego o que vocês conseguiram, né? Pelo menos alguma coisa, um Ctrl+C, Ctrl+V ali de alguma coisa vocês conseguem fazer, colocar no computador. Tá dando erro? Printa a tela aqui, tá? Printa isso daqui, dá um print screen aqui, né? Cola lá num arquivo, pode ser um PDF, pode ser um .doc, tá? O que vocês conseguirem, né, enviar lá, envia pelo Swap, beleza? Obrigada e até a aula que vem.